Olá a todos, sou Elder Raimundo, professor de História, pedagogo e escritor. E, como diz Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Abri esse canal para conversar com vocês acerca de algumas leituras, um canal que é bem ortodoxo, ou seja, eu não invento muita coisa, não faço edição, eu apenas leio os trechos que considero importantes de cada obra que eu li e comento com vocês com base na pesquisa que faço ao longo da minha vida, nas minhas escolhas de leitura. Tem várias playlists abertas no canal, então fique à vontade para pesquisar em outros temas. Já deve estar passando de 200 vídeos. Fiquei um tempo afastado das gravações, mas como eu disse para vocês, quando eu começo a gravar, gravo 10, 15 vídeos de uma vez. Então a produção acaba sendo alta. Em menos de 2 anos de canal, tem 200 e poucos vídeos, é uma produção relativamente alta. Eu estou trabalhando com a seguinte playlist: Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, o escritor russo, por quem sou apaixonado e de quem me propus a falar com vocês. Ao invés de eu começar pelos romances, essa introdução vocês já conhecem, eu comecei pelo crítico norte-americano Joseph Frank, que escreveu o seu Dostoiévski, um escritor em seu tempo, que é uma biografia gigantesca acerca do escritor russo. Já abordei nos vídeos anteriores as 4 primeiras partes e hoje pretendo fazer a 5ª parte, O Manto do Profeta, que vai de 1871 a 1881, que marca a última década de vida do nosso grande escritor. Como eu sempre tenho falado, eu organizo os livros tudo por ordem. Os vídeos estão organizados por ordem também. Então, se você abrir a playlist Dostoiévski, às vezes você abre uma playlist que o vídeo está começando, está no meio de um assunto, abra a playlist lá no início que você vai se achar. Os nomes estão indicativos, tal vídeo é volume 1, tal vídeo é volume 2, e assim sucessivamente. Está tudo muito bem organizado. Bom, sem mais delongas, vamos lá. 5ª parte, O Manto do Profeta. Dostoiévski e Ana, a esposa dele, publicaram vários livros independentes. Então eles estão tentando ali uma certa liberdade. Há uma posição contra o socialismo aqui. O Dostoiévski dizia assim: minha ideia é que o socialismo e o cristianismo são antíteses. Então ele via a espécie de socialismo praticado na Rússia da época como nocivo para a sociedade, já comentei isso. Aí tem aquele romance menos conhecido do autor, que é o Adolescente. Dos 5 grandes é o menos conhecido no Brasil, que eu vou comentar com vocês posteriormente, e que foi publicado nos Anuais da Pátria. O Adolescente também era para ser o grande romance, mas por questão de tempo e preparação, ele acabou fechando da forma como nós conhecemos hoje. Ali é um período que ele vai fazer muito tratamento, principalmente de seu enfisema pulmonar na Alemanha, Bad-Ems, enfim, ele está o tempo todo ali. Dostoiévski, comentando seus romances, ele diz assim: é sempre assim como agora. Anais da Pátria pressiona, é necessário manter o ritmo, você pega adiantamentos, consegue pagá-los e vai em frente de novo. Então o autor ele está nos dizendo, eu li abreviando aqui para não deixar muito longo esse vídeo, mas quem está lendo essa parte 5ª aqui do Joseph Frank, você acompanha um lamuriar do Dostoiévski. Por quê? Porque ele fala: cara, Tolstói tem condições, fulano tem condições de publicar, eu, por outro lado, quanto tempo venho querendo escrever meu grande romance e toda vez sou pressionado para escrever rapidamente, para entregar o mais rápido possível e nunca consigo parar. Bom, O Adolescente, escrito entre os demônios e os irmãos Karamazov, esse curioso híbrido de romance está longe de alcançar a estatura artística dessas 2 obras. O romance é escrito em forma de memórias confessionais em primeira pessoa do personagem do título, Arkady Dolgoruki, filho natural de Andrei Petrovich. Ele incorpora alguns aspectos biográficos do Dostoiévski: o sonho de ser escritor, o sonho de ser imortalizado, uma relação conflituosa com o próprio pai, enfim, incorpora muitos elementos biográficos do próprio Dostoiévski. A trama principal envolve Versilov e o jovem Arkady, 19 anos de idade,
que chega para viver com a família, passou muito tempo fora de casa e volta para viver com a família, sem ter aquela relação com o pai e com o padrasto também. Eu não vou entrar aqui nas nuances do adolescente, porque eu pretendo fazer a abordagem dele posterior também, bem detalhadamente. A família Dostoiévski aumentara recentemente para 3 crianças, com o nascimento do terceiro filho, Alexei, em 1875. Voltou à ideia de publicar os periódicos, nos que nós conhecemos como sendo um diário do escritor. O diário do escritor, no entanto, alcançou um público leitor muito mais diversificado, ou seja, enquanto ele publicava romance, ele tinha ali um público mais restrito. Aí quando ele começa a escrever nos jornais, né, o diário do escritor basicamente é isso, ele atinge um público mais variado, apesar de ter sua criação bem limitada. Às vezes escreve sobre banalidades da cultura russa, uma visitante ilustre, contos de Natal, enfim, vários contos escritos nesse sentido, como a Árvore de Natal de Cristo, entre outros que eu comentarei com vocês. O diário, todo ele escrito por Dostoiévski, era mensal e composto de 16 páginas, ia para as bancas no último dia de cada mês. A rotina do Dostoiévski variava um pouco, escrevia na calada da noite até o início da manhã e dormia até as 2 da tarde ou mais. Ao levantar-se, vestia um casaco folgado e longo de casimira escura e ia até o samovar que aguardava na sala de jantar. Já devem ter visto várias imagens ali do Museu Dostoiévski, que reproduz fielmente a descrição de Frank aqui. Bom, ali, Diário do Escritor de 1876 a 1877, já estamos quase na fase final da vida dele. Dostoiévski descreve um panorama horripilante das atrocidades turcas nos Balcãs. Aqui chama a atenção porque ele vê os turcos como se fossem os demônios incorporados, ao mesmo tempo que a ação nociva da Rússia, dos russos, ele deixava de lado. Então, por isso que muita gente, quando lê o Diário do Escritor, ele começa a ver um Dostoiévski super parcial, né? Que eu já comentei com vocês acerca disso. Dostoiévski foi especialmente implacável com os países europeus, aqui é o Frank falando, em particular a Inglaterra, que apoiaram a Turquia por meio do expansionismo. A título de exemplo, só por uma curiosidade, quando o Ivan está lembrando ali, conversando com o Alyosha, nos capítulos A Revolta e o Grande Inquisidor, ele cita os crimes mais horrorosos como se fossem cometidos pelos turcos. Ou seja, e a ação russa contra os poloneses, e toda essa história que já vem de longe, né? Tudo isso é jogado para baixo do tapete. O fanatismo de Dostoiévski chegou a tal ponto que a Europa se tornou judia. Nós que lemos o Diário do Escritor, é desconfortável vermos aquela terminologia, os jides, né? Enfim, ele usa muito aquela terminologia, falando mal do judeu, dominada por considerações grosseiras materiais, assim como foram todos aqueles russos liberais e ocidentalistas que escreviam em vários principais jornais. O diário é marcado pela arraigada xenofobia de Dostoiévski, que se estendia a povos que não fossem de origem grã-russa, e é mais óbvio em relação aos judeus. O sonho de um homem ridículo, adócil, são contos assim maravilhosos, que o sonho de um homem ridículo, particularmente, alguém que não tinha razão de sobreviver, não via razão para continuar no mundo, que achou que nada tem sentido e sai decidido a se matar, aí acaba encontrando uma garota, não dá bola para ela, antes de se matar ele dorme com um revólver apoiado, e aí ele percebe que tem outra civilização. Enfim, são elementos onde o onírico, a capacidade de sonhar, acaba resgatando o sentido da vida. Então são contos que valem muito a pena, que dá vontade de eu entrar no enredo agora, mas por questões de lógica eu estou mantendo um pouco fora. Uma Festa de Natal de Cristo é um conto bem romântico, podemos dizer, que narra a miséria de São Petersburgo, como uma criança que morrera congelada de frio, que vira sua mãe morrer, é recebida por Jesus. Então, o Dostoiévski meio que passa ao leitor de Uma Festa de Natal de Cristo a ideia de que se aqui na Terra você não conseguiu alcançar seus objetivos, você vai ter na outra vida. Há um resgate de um Dostoiévski quase religioso nesses contos.
Ele era religioso, ele tinha essa expectativa de outra vida. É uma questão difícil de ser colocada, mas sem dúvida ele estava escrevendo para o povo comum, esse diário do escritor. Então era necessário que houvesse uma forma de esperança, uma forma de resgate na vida próxima. Na hora que nós vamos interpretar os escritos de um autor, mais interessante ou tão interessante quanto entender o que ele quis dizer, é preciso que você entenda a quem ele está direcionando esse texto. É igual quando nós lemos, por exemplo, estarrecidos, é verdade, a obra Mein Kampf de Hitler. É um livro horrível, só que você entende por que ele foi escrito daquele jeito, qual era o alvo que o ditador alemão teve e conseguiu colocar na prática. Então nós temos que tomar muito cuidado com classificações, fulano é burro, fulano é idiota, fulano é isso, fulano é aquilo. Às vezes o fulano está utilizando as suas linhas para atingir um objetivo que nos escapa. Às vezes ele se finge de tolo, às vezes se finge de vários elementos para atingir aquele objetivo que é só dele e que não foi compartilhado conosco. Bom, já falei um pouquinho da árvore de Natal de Cristo. A Dócil fala um pouco sobre essa questão da dominação no lar, as relações que tinha entre os casamentos arranjados. O sonho de homem ridículo, eu não vou comentar aqui, mas enfim, ele decide se matar, no caminho para casa ele acaba desistindo de se matar, e enfim, uma cicatrização ali. Um novo romance, que aí já tá pensando nos irmãos Karamazov. Dostoiévski, Odessa é uma cidade de Gides, que é judeus, que ele usa o tempo todo, acaba sendo o centro de nosso socialismo militante. Existe um fenômeno da Europa, os Gides são terrivelmente atuantes no socialismo, então aqui a xenofobia dele é escancarada, não tem jeito. A vida do casal Anna e Dostoiévski prosseguia a rotina que possibilitara ao escritor manter o cronograma rigoroso de seu diário. Ele já está um pouco menos sendo acostado pelas dívidas, né? Já reduziu um pouco, já melhorou sua condição. Peregrinação de Dostoiévski até o local de homenagem a Pushkin, o grande debate. Então nós temos aqui a introdução do que viria a ser os irmãos Karamazov e a preparação para os debates entre Alyosha e Ivan, que vocês tantos conhecem. Dostoiévski fala assim do romance dele: em centenas de páginas falei das minhas convicções políticas e religiosas. Espero que essas convicções sejam tais que não possam dar motivo para suspeitar de minha moralidade política. Assim, seu nome foi finalmente arriscado da lista dos que eram vigiados. Então, a partir do momento em que ele começa a escrever o diário do escritor, em que ele faz críticas ao socialismo, a vigia do cesarismo, da polícia secreta do Cesar, deixa ele de lado. Então vai ficar aquela pergunta em aberto assim: será que ele se posicionou de tal modo contra o socialismo em função dessa repressão, dessa vigia que ele sofria? Será que foi um posicionamento meramente prático? Podemos abrir isso também em um momento, em uma live com questões. Eu acho que não cabe aqui na questão do vídeo. Bom, os irmãos Karamazov, ele comenta aqui como que foi, e aí ele vai falando das perspectivas para os irmãos Karamazov. Uma das possíveis continuações imaginadas para o seu segundo volume, Alyosha Karamazov se prepara para passar pelo mosteiro e se tornar um revolucionário. Cometeria um crime político, seria executado, teria buscado a verdade e nessas buscas naturalmente se tornado revolucionário. Esse, mais uma vez, é o impulso que eu tive para escrever meu livro Os Pecadores. Essas anotações e outras, né, que contém esse livro aqui, e nos próprios romances do escritor, que fizeram eu sair da posição de leitor e ir para a posição de escritor e produzir essa obra Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. Festival de Pushkin é o momento que ele faz as homenagens ao grande escritor, talvez um dos maiores da Rússia. E aqui na parte final ele fala sobre os vivos irmãos Karamazov. Em seu último romance, Dostoiévski empregou todos os recursos de sua sensibilidade, sua inteligência, sua cultura para escrever os irmãos Karamazov. Praticamente não saía de casa somente em nome disso.
conta as relações da família que é cindida, o próprio verbo karamate ali, ele tem impregnações fortemente no sentido de mal cheiroso, enfim, há toda essa etimologia da palavra nos textos de Frank. Os capítulos finais, a revolta, o grande inquisidor, eu sugiro vocês a lerem esses capítulos, porque assim, quando você está lendo a revolta do grande inquisidor, você começa a questionar, e o DCS faz isso conosco, ele faz com que o Jesus voltasse no auge da Inquisição Espanhola, e a questão é, será que se Jesus voltasse naquela época, ele seria recebido da mesma maneira ou seria crucificado? E a resposta do grande inquisidor, um nonagenário que está conduzindo o processo, é que Jesus já falou tudo que tinha que ser falado, que a partir de agora era do homem esse direito de exercer a lei, de fazer a fé, de difundir os dogmas. Uma tentativa da CF que dizia assim, olha, tudo bem que o socialismo radical é um fracasso, mas o cristianismo, como está sendo feito hoje, não faz nenhum sentido. Não vale a pena você falar que é cristão, fazer doações ali nas festas da igreja e durante toda a vida você agir contra o ensinamento cristão. Um dos exemplos clássicos é a personagem Bárbara de Os Demônios, que eu já comentei brevemente com vocês, que ela tem todos os valores ali do cristianismo ortodoxo, mas não pratica esses valores. É uma sociedade assim, é cristão mais para aparecer como cristão do que para ser de fato. Aí, ao assassinato do pai Fyodor Karamazov, eu não vou comentar essas questões do romance dos irmãos Karamazov, porque quem não leu teria, no caso, muito spoiler que danificaria toda a compreensão do romance. Então, se eu falar o que aconteceu com os filhos Karamazov e com Fyodor, apesar de eu ter adiantado nas entrelinhas, eu vou comprometer a leitura de quem não leu ainda. Então, façamos assim. Vou seguir a partir do próximo vídeo, já não é mais Joseph Frank, já vou começar falando de gente pobre, de Fyodor Dostoiévski, e aí vou do início até o fim da obra do autor. E assim, se vocês não quiserem sofrer spoiler, que eu falo nenhum spoiler para vocês, leiam os livros na sequência, porque eu vou pegar um ritmo bem bacana esse fim de ano, esse início de ano, do início até o fim de ano, quero comentar todas as obras do autor. Gente pobre, o duplo e por aí vai. Vamos pular já para a parte final, que aí eu já consigo fechar o vídeo. Morte e transfiguração. Com os irmãos Karamazov concluído, lançou-se com a assiduidade de um volume a tarefa de reunir material para o relançamento de um diário do escritor, tentar publicar novamente esses textos que ele havia abandonado para escrever os irmãos Karamazov. Alyosha Karamazov seria o herói da continuação do romance, um herói a partir do qual Dostoiévski queria criar um tipo socialista russo, ou seja, ele que via eslavófilos que defendiam uma forma russa de revolução com socialistas, chamados ocidentalistas, baterem de frente, queria fazer um herói que fosse a mescla de tudo isso, que tivesse alguns valores que são praticados pela ortodoxia russa, valores cristãos essencialmente, mas que tivesse o ímpeto de transformação também do social. Eu acho que nessa cisão de Dostoiévski há uma tentativa de unir tudo isso e criar um tipo de russo, uma nova sociedade. É uma pena que ele não pôde colocar no papel porque morreu antes de fazer o seu Alyosha sair no mundo. Por isso que eu espero assim, sinceramente, que vocês que conseguirem possam ler Pecadores, porque eu tento fazer o Alyosha seguir esse caminho. Ele sai do mosteiro, ele vai para o mundo ali, ele vai viajar, ele vê as relações, ele vai até a Sibéria, ele participa de vários movimentos, faça o Ivan participar do movimento, faça o Raskolnikov participar novamente. Então, vocês que puderem, aproveitem para ler Pecadores, que é uma... E se ele estivesse vivo, né? É uma tentativa de dizer assim, será que eu posso escolher por esse lado? Será que eu posso continuar a história desse grande escritor? E ficou como um exercício de admiração mesmo, por esse subtítulo. Aí a morte dele, hemorragias pela boca, pelo nariz, a certeza que iria morrer no mesmo dia. Por volta das 6h30, deu-se uma nova hemorragia e ele entrou em coma, do qual nunca mais acordou. O local do sepultamento seria a lavra Alexander Nevsky.
Ana relata que se o marido não tivesse morrido em 28 de janeiro de 1881, teria morrido um mês depois com o assassinato do czar Alexandre. Porque ele tinha um vínculo com Alexandre II, né? E que foi assassinado, brutal. Eu também coloco no Pecadores, eu dou uma versão literária para o assassinato do Alexandre II, eu dou uma versão literária para como foi o reinado do Alexandre III, ou seja, por que eles falam que o Alexandre III foi conservador? Eu tento trazer uma interpretação literária e histórica, também concilio esses dois gêneros. Espero que vocês possam apreciar essa leitura, está disponível na descrição do canal. E a partir de 30 de janeiro, o diretor da censura, N.S. Abazar, entregou a Ana uma carta do Ministério das Finanças, informando que o czar dignara conceder uma pensão vitalícia para a viúva desse grande escritor. E no final, ali, para a gente fechar a obra, assim como o mais alto poder do mundo, de uma forma ou de outra, se concentra numa única pessoa, que representa o Estado, da mesma forma, o mais alto poder espiritual em cada época geralmente pertence em cada povo a um homem. Que com mais clareza que todos capta os ideais da espiritualidade da humanidade, mais conscientemente que todos e esforça para alcançá-los, com mais força que todos. Influencia os outros com suas pregações. Esse líder espiritual foi do povo russo, em tempos recentes, foi Dostoiévski. É o Solovyov fazendo essa fala, né, após a morte do escritor. E assim eu finalizo essa incursão, pequena, grande incursão, na biografia Dostoiévski, um escritor em seu tempo. Comentei os 5 grandes volumes do crítico literário Josef Frank. Espero que tenham aproveitado. Divulguem também para que o canal possa ter mais inscritos, porque como eu disse em vídeos anteriores, você faz gravações, só que você para fazer gravações. Se tiver poucas visualizações, não faz sentido continuar. É uma linha que o próprio Skinner nos advertia, né? Se tiver pouca visualização, não compensa você continuar com um projeto que não dá nenhum retorno nenhum. Eu não falo nem tipo de retorno financeiro, eu falo em retorno no sentido do que nós fazemos ser reconhecido, ser difundido de alguma maneira. Espero que tenham aproveitado, que as informações, a fala acelerada que eu tive, ela se deu muito em função do tamanho e do tanto de informações que eu tinha que passar. E no mais também, gente, qualquer coisa, se quiserem adquirir meu livro Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski, está na Amazon, no Submarino, versão e-book, versão impressa, tá bem bacana. Dê uma força lá, muito obrigado, até!